Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, produtor cultural. E como jornalista, nós estamos lançando a revista Confederação do Brasil. Então, se você quiser assinar a revista, ela vai ter o custo de R$ 10 por mês. Vão ser 6 edições este ano de 2018 e cobrar o custo do envio da revista. Então, se você puder colaborar com a gente, tem espaço na revista ainda para publicidade. Né? Isso aqui é o que se chama amostra da revista. Né? Não é ainda a revista completa que vai para o ar, né? Mas as matérias já estão aqui dentro, como vocês podem ver. Ela já está pronta. Né? A revista já está pronta. E já tem alguns anunciantes, como também é possível se ver aqui. Né? Mas a gente quer que você também anuncie e, se você é empresário, que colabore conosco. Né? Entre em contato conosco pelo e-mail revista.confederação do Brasil, sem cedilha e sem tio, @gmail.com. E para aquelas pessoas que forem assinar, né, e investir na revista, sempre vai haver um brindezinho, um mousepad, uma caneca, a camiseta e outros brindes que nós vamos lançar ao longo do processo. A ideia é fazer uma revista em favor da meritocracia, da ética, da consciência cidadã, dos valores e princípios, né, que norteiam uma política conservadora, liberal, né, e nós estamos desenvolvendo aqui então um meio de comunicação neste aspecto, nesse sentido. 1.000 assinantes aproximadamente, nós já teremos condições de fazer o lançamento da revista sem a necessidade praticamente de investidores de empresas. Né? Então, só 1.000 assinantes já nos ajudariam nesse aspecto. Para isso, eu estou sugerindo que esses meus quase 16 mil seguidores que me seguem façam essa gentileza, esse favor de assinarem a revista. Né? Será mais do que o suficiente para que ela tenha autonomia. E vocês vão receber a revista em casa, com possibilidade de divulgar isso para as pessoas que estão fora das redes sociais. As mensagens, as comunicações daqueles blogueiros que falam exatamente no combate à corrupção e que não tinham até então uma ferramenta de trabalho. A revista Confederação do Brasil vai fazer essa parte. Eu agradeço a disposição de todos vocês e fiquem agora com o vídeo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Olá, o assunto hoje vai ser bem rapidinho, é só um comentário, até porque eu vi uma reportagem agora na Rede Globo falando sobre o regime militar, né? Então, dando algumas informações sobre a questão de documentos que estariam sendo abertos pelos Estados Unidos, né, sobre o regime militar brasileiro. E aí a turma do mimimi, basicamente, né, foi comentar exatamente essa questão, né, na Rede Globo de televisão. Bom, o que eles falaram exatamente? O que eles largaram como matéria? Largaram o fato de que houve uma reunião do Ernesto Geisel com o então chefe do CNI, o general João Batista Figueiredo, serviço de inteligência, né, do Exército na época, e que depois veio a se tornar o presidente que fez a abertura, né, para o regime democrático brasileiro. Nós devemos lembrar o seguinte: regime militar é um regime de exceção. O que é um regime de exceção? É um regime onde se faz a exceção. Regime militar é um regime de guerra, tá? É um estado de guerra, onde se coloca um país em alerta e onde há uma guerra em curso. Se há alguma morte dentro desse regime militar, se há alguma execução dentro desse regime militar, não necessariamente precisa ser exposta ao público democrático. Ela precisa acontecer, ela não precisa ser exposta. Tá? Ela pode ocorrer em segredo, né? E
aí acontecer o famoso desaparecimento, né? O desaparecimento daquela pessoa, daquela situação, por conta de preservar a questão da paz pública, da ordem pública. Tá? Não estou dizendo que isso seja correto do ponto de vista moral, mas é correto do ponto de vista legal e do ponto de vista de ordem dentro de um regime de guerra, um estado de guerra, que é o que acontece num sistema militar. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa guerra existem determinados modelos de guerra. E esse modelo de guerra especificamente foi muito sereno, foi muito tranquilo aqui no Brasil, apesar das mortes. Fazer uma comparação, por exemplo, com um sistema de guerra que está acontecendo no Oriente Médio, não existe nada, nenhum cuidado de preservar a paz pública entre as partes, entre a sociedade e o regime de guerra, o regime de violência. Até pelo contrário, os regimes islâmicos fazem questão de mostrar que o Estado mata quem pensa diferente deles. Já no sistema do regime militar brasileiro, houve uma preservação da sociedade e nenhum tipo de coação ou ameaça por conta desse tipo de situação. Olha, as pessoas sabiam que alguém poderia morrer nesse processo. Eles sabiam a tempo todo que algumas pessoas desapareciam e que provavelmente essas pessoas estariam mortas. Mas isso não era colocado de forma a pressionar o restante da sociedade, diferente do que acontece nos regimes islâmicos, como eu venho dizendo. Então essa situação é bem diferente, mas isso não importa. Um pouco importa para quem está divulgando isso como uma notícia, porque o que importa é espremer até sair sangue, fazer reabrir feridas antigas, que a anistia serviu para a esquerda, não serve para os militares. A anistia ou serve para todos ou não serve para ninguém. É isso que eu digo. Porque o regime militar fez o que tinha que fazer enquanto regime militar e estado de exceção, estado de guerra. O que foi comentado é que general, 15 dias após o general Ernesto Geisel assumir, ele teve uma reunião com o João Batista de Figueiredo, mais outros dois generais, e ele foi comentado a seguinte situação. Olha, o general Figueiredo para o Geisel, nós temos até o presente momento cento e tantas mortes, né, dentro desse sistema, e eu estou querendo rever essa situação, não sei se vale a pena dar continuidade. Aí o Geisel, passado um ou 2 dias, uma coisa assim, chamou o Figueiredo e disse, olha, vamos dar continuidade a esse negócio, mas tu vai ficar responsável, e os outros generais concordaram, dali para diante só tu que vai, a gente só vai matar se houver necessidade de real periculosidade, e tu é que vai dizer quem entra e quem não entra para a faca, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Dali para diante foi o Figueiredo que amenizou o negócio. Como a gente sabe, desaparecidos dentro do regime militar é por volta de 300 e poucas pessoas. Até teve agora, recentemente nas redes sociais, e não por coincidência, uma campanha da esquerda, querendo que uma campanha de denuncismo da esquerda, onde eles querem saber quantas pessoas foram desaparecidas no regime militar, e que todo mundo entrasse em contato com o pessoal que estava fazendo essa solicitação, para que houvesse o aumento desse número de desaparecidos. Então eles queriam aumentar o número de desaparecidos do regime militar.
é o tipo da coisa assim, ó, vamos tentar inventar mais números ou nomes, porque na verdade, quando acontecia, quando foi feita a lista do regime militar, essa dos desaparecidos, muitas vezes tinha só o codinome da pessoa, e muitas vezes o codinome era utilizado, a mesma pessoa tinha 3 ou 4 codinomes, então poderia ser que aqueles codinomes utilizados ali fossem repetidos, né? Então, só para ter uma noção de como é o negócio. E eles podiam forjar uma lista e botavam às vezes só o primeiro nome, tipo assim, Antônio, né? Aí no segundo, num outro nome lá, Joaquim, né? Qualquer coisa nesse sentido eles faziam, não botavam sobrenome, não botavam, sabe, podia ser várias identidades de uma mesma pessoa, poderia. No entanto, eles colocaram, né, isso dentro de uma lista que acabou dando uns 300 nomes, 300 e poucos nomes. De 21 anos. 21 anos. Né? Então, não estou dizendo que está correto moralmente fazer esse tipo de coisa. Matar nunca é legal, matar nunca é bom. Mas dentro de um regime militar, dentro de um regime de exceção, de um estado de exceção, de um estado de guerra, esse tipo de coisa é compreensível. Por quê? Porque há um combate em execução. E no caso, no Brasil, durante esses 21 anos, houve um estado de exceção, ou seja, um estado de guerra. Nesse estado de guerra aconteceu essa situação. Então, havia uma lógica racional e estava dentro de um parâmetro normal de estado de guerra? Estava. Né? O regime militar, ele tinha um propósito, ele tinha um porquê, ele tinha uma intenção de acontecer. Durante esse regime militar, dentro dessa viabilidade, isso tudo que aconteceu tinha sua justificativa técnica, legal e de execução militar. Então, a execução física de algumas pessoas específicas dentro do sistema militar é compreensível. Não é que seja moralmente ético, né? Mas legalmente e tecnicamente falando, estava correto dentro do sistema militar em si. O que se pode fazer? Não se deixar um Estado entrar num estado de exceção. Não se deixar um Estado entrar num estado de guerra. Não promover, não incentivar esse tipo de coisa. E o que a esquerda, ao invés de tentar ser democrática no Brasil e administrar legalmente um processo de desenvolvimento nacional, aceitando a anistia e colocando panos sobre o processo, um manto sobre o processo da vingança, do rancor, do ódio, da mesquinharia, ao invés de jogar um brasileiro contra o outro e criar ódio, e fazer um projeto democrático nacional, um plano democrático nacional para o futuro do país, da nação brasileira, não. O que ela faz? Ela joga irmão contra irmão, cria a manutenção do ódio para fomentar esse ódio ao ponto das pessoas se sentirem injustiçadas pelo período militar. Pois bem, qual é a intenção real? Almejar o poder, chegar ao poder, conquistar o poder e invalidar a força e o apoio aos militares, caso os militares venham a retomar o poder. Por quê? Porque se você tiver os militares com alto índice de rejeição, se você desqualificar a ação dos militares, você vai fazer com que, quando entrem um golpe de esquerda, por exemplo, no Brasil, se os militares assumirem para retomar o poder, o que eles vão dizer? São assassinos. São pessoas que só pensam em matar. São pessoas que não querem a democracia do Brasil. Na verdade, é exatamente o contrário. Em 21 anos, essas 300 mortes aconteceram, houve um controle das mortes necessárias à manutenção do regime militar, e só nos casos de grande periculosidade. Mas isso é distorcido dentro de um telejornal, onde simplesmente querem mostrar números e
o fato específico, ou seja, os militares mataram brasileiros. Mataram, sim, mas era um regime de exceção, dentro de um estado de exceção, um estado de guerra, né, onde havia um parâmetro para esse tipo de coisa. E detalhe, o regime militar foi convocado, foi chamado pelo Congresso Nacional Brasileiro. Eles foram chamados a agir pelo Congresso Nacional Brasileiro. Bom, a Globo nada contou a respeito disso, a Globo nada argumentou a respeito disso, a Globo não fez um programa especial a respeito disso, a Globo largou uma notícia seca, onde simplesmente havia, dentro com apresentadores claramente voltados a uma ideologia mais à esquerda, e que comentariam essa situação única e exclusivamente com a intenção de denegrir a imagem dos militares. Qual é a minha função aqui como jornalista e cientista político? Falar a verdade para vocês, mostrar a realidade para vocês. O fato é, os indivíduos de esquerda naquele momento também matavam. Também matavam. Também matavam militares. E vários militares tombaram dentro daquele período, defendendo o regime brasileiro, defendendo a democracia brasileira, defendendo o sistema democrático brasileiro, que aconteceu mesmo dentro de um regime militar. Por quê? Porque houve alternância de poder, houve voto, as pessoas votavam. Votavam indiretamente para presidente, sim, como acontece nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo. Né? Existia esquerda e direita no Brasil, a esquerda era o MDB, que é hoje MDB também, né? Foi até pouco tempo atrás PMDB, né? Depois do regime militar se transformou em PMDB e agora há pouco retomou o nome dentro do regime militar. E a antiga Arena, que hoje está fracionada em alguns poucos partidos, mas a origem principal dela é o PP, né? E o DEM. São os dois partidos que representam a direita do regime militar. E esse sistema político, né, aconteceu com votação. As pessoas iam lá, votavam na urna de papel, não tinha ainda urna eletrônica, faziam as manifestações delas, isso anulava o voto delas, mas elas faziam as livres manifestações, né? O voto era chamado voto vinculado. Se tu votasse todos os candidatos de esquerda e botasse um de direita, tu anulava todo o voto. Se tu botasse todos os candidatos de direita e botasse um de esquerda, tu anulava o teu voto. Então todos os votos tinham que ser em lista, praticamente lista fechada. Ou seja, tu botava de presidente a deputado estadual, tu tinha que votar todos na mesma sequência, né, do mesmo partido, ou Arena ou MDB. Isso fez com que muitos votos fossem anulados, tanto para um lado quanto para o outro. Era democrático, isso acontecia. Havia contagem dos votos, os partidos tinham direito a ter representantes para fazer a fiscalização, o povo sabia quem era eleito, e assim por diante. Isso não é democracia? É democracia. Pode não ser a democracia ideal, mas é democracia. E hoje nós temos democracia, hoje a esquerda tem, não estamos dentro do regime militar, hoje a esquerda tem possibilidade de eleger democraticamente alguém. O que aconteceu? Foi retirado um presidente da esquerda, Dilma Rousseff, foi retirado, mas dentro das formas da lei, não foi dentro de um regime militar, né, por processo de corrupção. Outro presidente também foi preso por processo de corrupção. E esse mimimi de uma esquerda raivosa e vingativa, que não admite ser controlada mesmo quando rouba, mesmo quando age errado, é que está tentando denegrir a imagem dos militares. Bom, eu não vou aceitar isso. E eu espero que você também não aceite. Os militares fizeram o que tinham que fazer dentro do período que tinha que fazer, né? Devolveram a democracia para o povo brasileiro. E vocês agora têm a escolha de poder, nas próximas eleições, não votar em gente que quer simplesmente denegrir a imagem dos outros sem proposta alguma, sem mérito algum, sem vantagem alguma para o nosso povo.
Eles querem o poder porque eles querem o poder. Eles querem o poder para roubar mais. Eles não querem o poder para fazer alguma mudança real no Brasil. Eles não têm nem sequer proposta para o Brasil. Se tivessem, ao longo desses últimos 13 anos, eles teriam feito alguma diferença. O que aconteceu foi que aumentou a pobreza, aumentou a miséria e eles delapidaram as riquezas nacionais. O fato é este, e isso prova mais do que nunca que os militares estavam certos, que eles realmente eram inimigos da nação brasileira, do povo brasileiro. Eles fizeram a parte deles durante 21 anos e agora a esquerda, com medo de que talvez eles possam voltar para tentar corrigir mais erros do que eles fizeram durante esse processo, aí eles ficam com medo e eles estão atacando os militares para quebrar a espinha do povo brasileiro e não ter uma chance de retomada de poder caso eles promovam algum tipo de golpe. Bom, diante disso, eu estou aqui no meu canal relatando essas informações para que vocês possam tomar as devidas providências com o voto de vocês no final deste ano. Um voto consciente, um voto válido, né? Não, a esquerda não deixa de votar, ela não anula, ela não vota em branco, ela não se abstém de votar e ela não fica reclamando de urna fraudada. Pelo contrário, essa história de urna fraudada muitas vezes foi criada inclusive por um pessoal que é ligado à esquerda, então tomem cuidado a respeito disso. Tá? Não que não possa ser fraudada, não estou dizendo que não possa. O que acontece é que interessa mais o medo da urna fraudada à esquerda do que à direita. Porque se o pessoal achar que a urna não é válida, não tem importância de se votar, o que acontece? Aqueles que têm o voto assegurado, elas vão lá e vão votar. E aqueles que têm dúvida a respeito disso, vão cruzar os braços, vão se omitir de votar, ou não vão votar, ou vão votar em branco, ou vão votar nulo, alguma coisa assim, e vão acabar diminuindo o coeficiente eleitoral, o que traz vantagem para aqueles que já estão sempre no poder. Então, tu quer alternância de poder, quer oxigenação de poder, vai lá e vota válido, vota consciente, vota contra alguma coisa, não a favor da manutenção daquilo. Se tu votar em branco, tu votar nulo, se abster de votar, tu está cruzando os teus braços e dando um tiro no teu próprio pé. Né? Basicamente é isso que está acontecendo. Só a direita inteligente, né, anula. Aí a esquerda burra vota e elege. É isso que está acontecendo. Tá? Então a informação é essa. Eu espero que vocês saibam o que fazer com ela, né? E essa é a realidade dos fatos diante do que foi noticiado na Rede Globo hoje, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. Oi, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Lembrando que se você assinar a nossa revista, você vai ter acesso a uma canequinha, um mousepad, uma camiseta ou outro brinde qualquer, né? E você pode fazer isso entrando agora na campanha do Apoia-se, né, que nós estamos deixando o link aqui para você. Você entrando no Apoia-se, você vai ver todas as formas de participar da nossa campanha. Uma vez que você entrou na campanha do Apoia-se, você faça o seguinte: pegue a comprovação do seu DOC de contribuição para o Apoia-se e envie para o e-mail confederação-do-brasil@gmail.com, sem tio e sem cedilha. Confederacal do Brasil, né? revista.confederacaldobrasil@gmail.com. A partir desse momento a gente vai colocar você no nosso cadastro. A gente precisa do seu nome, do seu e-mail, né? do seu endereço direitinho para poder lhe enviar, lhe encaminhar a revista, né? Com a comprovação do DOC, a gente vai saber exatamente o brinde que você vai receber e para onde nós devemos remeter esse brinde, tá ok? Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada.